Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 2 de julho. Agora na Espanha, 20 horas e 53 minutos. No Brasil, 15h53 da tarde. Gente, a BTC hoje está lateralizada, porque o DXY também está lateralizado. O DXY mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta, euros, libras e esterlinas. E quando o DXY faz isso, como fez no diário, a BTC faz isso. Quando ele ameaça cair, como ele fez anteontem e ontem, a BTC acabou dando uma respirada. Hoje o DXY está basicamente desenhando um doji de indecisão e a BTC, portanto, lateralizou. Mas é muitíssimo provável que o DXY já tenha esticado muito contra essas divisas supostamente estáveis, mais estáveis do planeta, ienes, libras esterlinas, francos suíços. E se o DXY tombar para 103 e se vazar a MM200 e tombar para 100, 101, vocês podem ter certeza que a BTC explode para 100 mil dólares. No gráfico diário ancorado na banda de VWAP anual, essa corretiva da BTC claramente encontrou um ponto de inflexão para esse ímpeto vendedor aqui. Nitidamente, a laje representada pela própria VWAP anual acabou significando um fundo duplo. Eu sei que existem louváveis opiniões em contrário, no sentido de que o topo desse bull run já foi atingido e que agora a gente estaria enveredando por um viés de baixa. Isso é um grande equívoco. Não deixem que o horizonte dos senhores fique turvo com a opinião de pseudos analistas que não vivenciaram pelo menos um ciclo inteiro do mundo cripto. A gente está em vias de experimentar a maior expansão de liquidez global da história. E tem gente que ousa afirmar que o topo desse bull run já foi desenhado. Gente, isso é de uma insanidade. O que está acontecendo é uma clara acumulação no patamar da máxima do último ciclo, que ficou ali no topo de 64 e no topo de 69. Esses dois topos, na verdade, exercem o papel de centro gravitacional dessa acumulação. Ó, aqui foi o topo de 64, que é essa linha aqui de baixo. Aqui foi o topo de 69. Essas duas linhas, ó, representam o quê? Essas duas linhas representam o centro gravitacional dessa acumulação aqui, que a gente está desenhando. Isso aqui está funcionando como uma mola. Quanto mais longeva for essa acumulação, mais violenta será a pernada expansiva desse bull run. Então, eu particularmente estou achando uma delícia essa longeva e brutal lateralização da BTC orbitando aqui o patamar do topo do último ciclo de 2021, porque quanto maior a longevidade dessa acumulação, mais longe a expansão da BTC e do mundo das altcoins vai acabar, mais longe será a expansão do market cap da BTC e do mundo cripto. Então isso aqui vai acabar se desdobrando num dos bull runs mais violentos da história. Olhando agora para o gráfico das altcoins, vou botar aqui no gráfico das altcoins, o nosso target inicial para se livrar dessa reacumulação aqui que a gente acabou desenhando para as altcoins, que na verdade é uma figura triangularizada com fundos ascendentes e topos descendentes, para a gente se livrar dessa reacumulação que só vai turbinar a pernada em direção a 5, 6, talvez 8 trilhões de dólares, é muito provável que se a gente romper 1.3 tri, a próxima parada para 1.7 tri, deixa eu botar aqui, ó. A próxima aqui é a acumulação a reacumulação que a gente está desenhando. É muito provável que se a gente romper 1.3 tri, já que o topo dessa onda 1 bateu 1.27 tri, a gente só para em 2 trilhões, porque a máxima histórica do ciclo anterior ficou em 1.7 tri. Então tem gente subestimando o que está acontecendo, tem gente caindo nessa cantilena da dispersão. Eu já expliquei aqui que a vocação do capital dentro do market cap das altcoins é ultra polarizadora, mesmo que algumas altcoins aglutinem algum nível de liquidez por algum tempo, em pouco tempo toda essa liquidez é revertida para aquelas altcoins que constroem a Web3. Então, não importa se estão criando 1 milhão de novas altcoins por mês,
E não importa que no primeiro trimestre, no primeiro ou no segundo trimestre de 2025 haverá 30, 40 milhões de altcoins. Isso não importa. O que importa é que haverá milhões de pools de liquidez exigindo Sol, ETH, BNB para acionar essas pools. Aí vocês imaginem quanto não vai estar uma BNB, uma Sol, uma ETH. Vocês precisam se preocupar, não é com esse dilema da dispersão, que é a maior bobajada que eu já ouvi dentre todas as narrativas dos ciclos anteriores. Essa conseguiu superar até aquela mania de perseguição da proibição da criptografia no varejo chinês, em que os Cavaleiros do Apocalipse espalharam que a CIA iria atrás de quem autocustodiasse BTC, iria minerar nas redes palavras semente, que as agências de inteligência ocidentais iriam matar quem autocustodiasse criptoativos. Ou seja, cada ciclo tem a sua narrativa. A narrativa de 2017, 2018 foi a proibição da cripto no varejo chinês, que para mim foi o momento em que o Greed and Fear, ali o índice do medo e da ganância, foi o momento em que eu vi isso aqui mais baixo. Vou até dar o refresh. Foi o momento em que eu vi isso aqui perto do zero, chegou a ficar menos de 5, ficou em 4, quando proibiram o varejo cripto na China. Realmente ali as pessoas passaram a acreditar que autocustodiar criptoativos seria algo a ser perseguido por agências de inteligência ocidentais, enfim. Ali foi uma loucurada, mas cada ciclo tem sua narrativa. Agora a narrativa desse ciclo parece que está sendo a tal da dispersão, mas não deixem se enganar por essa armadilha. Não deixem que o horizonte fique turvo. A dominância está prestes a desabar. Na minha leitura, quanto mais longeva for essa acumulação da BTC, mais longe nós iremos em termos de expansão, tanto do market cap do mundo cripto, tanto do market cap das altcoins, quanto da BTC, do mundo cripto como um todo. A ação dos preços nesses últimos meses fez muita gente acreditar que o bull run teria terminado, mas não terminou. Os últimos meses foram realmente difíceis, pelo menos os últimos 2 meses, mas essa fase de acumulação só vai turbinar a expansão. Eu não me surpreenderia se os preços, vamos botar aqui no gráfico semanal da BTC, lá pelo primeiro ou segundo trimestre de 25, vai ser por aqui, ó. Aqui é janeiro, fevereiro, aqui já seria, aqui, ó, vamos arrastar um pouco para a esquerda, aqui já seria março, abril. Aqui já seria março, abril. Então eu não me surpreenderia se a BTC nesse período aqui, ó, vamos botar na escala logarítmica, a expansão logarítmica, no gráfico semanal, que fica mais fácil. Eu não me surpreenderia que no primeiro trimestre de 25, vamos botar aqui, ó, aqui basicamente é abril de 25, aqui é março de 25. Na minha leitura, a BTC vai bater 100 mil, cento e poucos mil nessa pernada, que vai explodir em razão dessa acumulação. Vai ficar um bom tempo lateralizando entre 120 e 80, talvez 90 mil dólares. Vai ficar basicamente, como ela fez com essa primeira resistência na sua grade de expansão logarítmica. Ela ficou namorando, vai ficar namorando. Em algum momento a BTC vai explodir entre janeiro, fevereiro de 25 e abril, maio de 25, entre abril e junho de 25 ela vai explodir, vai buscar algo ali próximo de 240, talvez 230 mil dólares, depois vai recuar e aqui ela vai acumular durante um bom período antes de começar a desabar para o inverno cripto que ainda vai acontecer. Só que a BTC com certeza vai buscar algo acima de 220. Na minha leitura vai bater 240 mil dólares, exatamente estressando a upper dessa grade. Eu sei que há louváveis opiniões em contrário. Eu sei que muitos acreditam fielmente que o topo desse bull run já chegou, mas eu ouso afirmar que a gente está em vias de protagonizar e experimentar a maior expansão de liquidez global da história. Basicamente, a guerra do Putin resetou toda
todo o mapa geopolítico e financeiro e macrofinanceiro global. O que está acontecendo nesse momento é que a guerra do Putin, com o freeze que o americano deu nas reservas cambiais russas, basicamente fez com que o chinês colocasse um pé atrás com relação a treasuries norte-americanos, que são títulos de longo prazo. O chinês basicamente viu o seguinte: se o americano vai lá e dá um freeze, congela as reservas cambiais russas para quem não tem, para quem não segue a cartilha do tio Sam lá da Casa Branca, basicamente aquilo não vale nada. Então, o que está acontecendo é que os BRICS estão buscando uma nova referência em termos de reserva cambial. O chinês e o russo estão tentando impor uma moeda para os próprios BRICS, mas a gente sabe que tudo isso é complicado. As divisas soberanas dos estados integrantes dos BRICS são complicadas. A gente sabe que o Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, controla aquele câmbio. A gente sabe que no Brasil é complicado, é só ver a discussão da autonomia do Banco Central sendo travada agora no âmbito político brasileiro. Tudo isso é complicado. Então, o que deve acontecer é que o mundo vai experimentar, primeiro, uma explosão de liquidez sem precedente, porque basicamente todo o G10 do planeta, todo o G20 tá destinando pelo menos 2 ou 3% dos seus respectivos PIBs em gastos com defesa. Isso vai aumentar o M2, que mede a expansão da riqueza impressa por estados soberanos. Isso vai refletir positivamente na expansão do market cap da BTC, que por sua vez vai refletir positivamente na expansão do market cap das altcoins. Fora tudo isso, a revolução que está se desdobrando em termos de tokenização de ativos do mundo TradeFi, que está indo a toque de caixa, estão tokenizando treasuries, bonds, que vai tudo rodar na Web3, em tecnologia blockchain, em ecossistemas da Web3, que hoje basicamente tem uma miséria em termos de riqueza bloqueada. São só 96 bi. Vou até dar o refresh aqui. Basicamente isso aqui vai pular facilmente para dezenas de trilhões de dólares. Esse DeFi Scanner mede toda a riqueza bloqueada em ambientes de finanças descentralizadas. Tem gente que está subestimando isso, subestimando a chegada das CBDCs, subestimando a regulamentação do mundo cripto na maior jurisdição do planeta. Tudo isso está acontecendo. Só que eu respeito as louváveis opiniões em contrário, mas essas pessoas estão causando um sério prejuízo para o patrimônio cripto daqueles que estão desembarcando. Basicamente o que a gente está vendo é uma transferência de riqueza desses sardinhas que estão pulando fora para os grandes players de Wall Street, que sabem que a riqueza global planetária vai deixar de transitar por um iOS, por um Android, e vai transitar por meios de DEPs, que são apps descentralizados, que rodam numa rede ETH, Tron, que rodam em redes com latência quase zero, como uma Toncoin. Ou seja, o pior cego, na verdade, é aquele que não quer ver. O que a gente está em vias de presenciar é a maior expansão de liquidez global da história, com estados soberanos imprimindo riqueza à torto e à direito, e tem gente ousando desembarcar de uma BTC, de um mundo cripto, de uma altcoin, que na minha leitura as altcoins estão absurdamente subavaliadas, porque elas ainda não desenharam uma nova máxima de todos os tempos para esse ciclo. A última máxima de todos os tempos para as altcoins está lá, em 1.7 tri. A gente bateu 1.27 tri e recuou aqui para essa reacumulação triangularizada. A gente ainda está devendo o rompimento de 1.7 tri. Na minha leitura agora vai a 2 trilhões. Portanto, eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É uma absoluta insanidade o sujeito estar desembarcado do mundo cripto neste presente momento. Na seara fática, o fluxo de grana em direção aos ETFs de BTC passou a ser positivado, é o mais alto dos últimos 30 dias, e BTC segue oscilando ali em torno de 63 mil dólares. Agora a BTC está exatamente a 62.348. Enfim,
voltou a positivar o fluxo de capital em direção aos ETFs de BTC no mercado à vista. E o registro do ETF de Solana junto à SEC poderia ter mirado e apostado na vitória do Donald Trump. Mas os próprios democratas que acionaram o modo pânico depois do fiasco que foi o debate entre o Biden e o Trump, é muitíssimo provável que aconteçam duas coisas. Primeiro, a aprovação do FIT 21 com regulamentação das stablecoins. Segundo, que a própria gestão democrata Biden aprove um ETF de Solana. Vamos ver o que vai acontecer. E cidadãos das Filipinas podem agora pagar a Previdência Social usando o SDT, o dólar Tether, numa nova e inédita parceria. É literalmente o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, um membro do board do Fed, o Gosbe, do presidente do Fed de Chicago, defende a redução da taxa básica de juros nas próximas reuniões. Segundo ele, o abrandamento na atividade econômica e o brutal arrefecimento da inflação, que deve ser confirmado na próxima divulgação dos índices, justifica que o Banco Central norte-americano siga o Banco Central europeu, do Canadá, enfim, e inicie a redução da taxa básica de juros. Quem está esperando as duas guerras terminarem, é bom se mexer. Quem está esperando a taxa básica de juros pelo Fed começar a cair, é bom se mexer, porque a Marine Le Pen venceu na França e não vai mandar mais um centavo no que depender da OTAN europeia, pelo menos do que depender da França, não vai mandar mais um centavo para a guerra russo-ucraniana, que é uma guerra por procuração contra a OTAN. O Trump também falou que não vai mandar mais um centavo para a Ucrânia. A guerra russo-ucraniana vai terminar. A taxa básica de juros pelo Fed pode começar a cair a partir da próxima reunião. Tá aqui no radar, um membro do board falando que isso pode acontecer. Então esse pessoal que tá esperando, vai pagar 250 mil dólares por BTC. E outra, e quem desembarcou das altcoins, quem desembarcou de uma Solana, pode voltar, porque a Sol ainda tá barata. Deixa eu ver quanto tá exatamente uma Solana. Nesse momento a Sol tá 153,28. Quem saiu da Sol naquela mega agulhada aqui para 122, ainda tá barato, porque esse pessoal, é mais fácil essa galera pagar 250 do que comprar Solana abaixo de 122. Na minha leitura, é uma insanidade o sujeito tá desembarcado do mundo cripto nesse momento. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Ainda na seara fática, deixa eu botar aqui na notícia, procuradores do caso Donald Trump, do caso do Hush Money, em que o Donald Trump teria pago para uma ex-estrela pornô ficar de boca calada sobre a relação que ambos tiveram. Esse caso agora, os promotores aceitaram o adiamento da sentença. Esse caso não vai ter uma sentença condenatória antes das eleições, justamente por conta da imunidade parcial que a Suprema Corte deu ao Trump, dizendo que os atos praticados na condição de presidente da República não estão sujeitos à responsabilidade penal. Na prática é o seguinte, o Trump ganhou tempo, não vai sofrer uma sentença penal condenatória antes da sua provável eleição, então agora facilitou o trabalho dos advogados. E outra, dizer que é óbvio que esse ato de ter pago a ex-estrela pornô para cometer falso testemunho, enfim, é óbvio que isso é um ato pessoal, não é um ato típico do cargo não é um ato oficial do presidente dos Estados Unidos. Mas é óbvio que o fato da sentença penal condenatória não sair antes da sua provável eleição facilita aí muito a vida do Trump. E um drama espacial, os astronautas que foram para a Estação Espacial Internacional na cápsula da Boeing, a Starliner, não tem volta para retornar. Basicamente, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, não divulgou uma nova data de retorno. Eles continuam na Estação Espacial Internacional. A cápsula
acabou revelando uma série de problemas nos propulsores. Enfim, agora os engenheiros estariam avaliando a melhor maneira de trazer os astronautas de volta para a Terra. É provável que o nosso Tony Stark do mundo real, o Elon Musk, seja acionado para salvar essa galera. Enfim, gente, a BTC segue acumulando aqui no semanal. Claramente a BTC travou na mediana do canal de Keltner, na confluência com a mediana da banda de Bollinger. Lá no diário, ancorado na Bollinger, fracionada na Fibo, a BTC fez o que ela fez em basicamente todas as corretivas. Agora ela deve voltar a escalar em direção a 72. Só que agora, meus amigos, é provável que a gente bata em 72 e encontre algum gatilho para explodir efetivamente em direção a 100 mil dólares. Tem muita coisa acontecendo. Se sair uma regulamentação das stablecoins, se sair a aprovação do FIT 21, se sair qualquer coisa nesse sentido, vocês podem ter certeza que a BTC explode para 100 mil dólares. Aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço. Muita gente vai entrar no FOMO pegando topo. Tem gente que vai acabar pegando Solana a 300, aí ela corrige para 270, aí o sujeito se desespera, sai de novo e fica nesse reembarque, desembarque, reembarque, desembarque e acaba perdendo boa parte do seu patrimônio cripto. E quando uma Solana estiver valendo 1.000 dólares, o sujeito não vai ter nem 20% das Solanas que ele poderia ter. Então eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, clique no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.